Sul. Esse é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as relações Sul-Sul. Este episódio faz parte da série Projetando, NIEAS UFRJ. Saudações ouvinte, eu sou a Bruna Oliveira e estamos na série Projetando, uma série aqui do Mundo Visto do Sul, para falarmos um pouco com os pesquisadores que já passaram ou que se encontram aqui no núcleo e também sobre suas pesquisas e assim levar o conteúdo para fora, né, conteúdos reflexivos e afins que fazemos aqui e mostrar que não é de balbúrdia que se vive a universidade, né? Hoje a gente está com a Renata Moreira e é uma satisfação enorme ter aqui uma companheira do núcleo para expor sua trajetória no NIEAS, seus desafios, suas experiências e, obviamente, sua pesquisa desenvolvida por aqui. Mas, antes de prosseguirmos, vamos primeiro conhecer um pouco de quem é Renata. Seja bem-vinda, Renata. Por favor, conta pra gente um pouquinho mais sobre você, de onde você veio, onde você se formou, em que você se formou. Fica à vontade. Oi, Bruna. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Mundo Visto do Sul. Grande prazer estar falando com quem ouve esse podcast, né? Eu sou a Renata, então, né, sou uma brasiliense carioca, né? Eu nasci no Rio. Meus pais são do Rio, mas minha família se mudou para Brasília quando eu era um bebê. Então, eu carrego códigos e referências bem misturados, né? E até um sotaque meio misturado. Em Brasília, me dizem que eu falo como carioca, mas os cariocas mesmo sempre me perguntam de onde eu sou por causa do sotaque. Eu voltei para o Rio no final da adolescência para fazer a graduação na UFRJ, né? No IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu fiz bacharelado em Ciências Sociais, e foi nessa formação que eu conheci o NIEAS. Como muitos, me inquietava bastante a falta de contato que a gente tinha com autores e com discussões que fugissem do roteiro europeu da ciência e da academia, né? E hoje isso é uma discussão mais estabelecida, pelo que eu vejo, mas em 2013, que foi quando eu entrei, era uma discussão bem no princípio, né? E aí eu achei a Mônica Bruckmann e a Beatriz Bício, que traziam justamente essas perspectivas que eu queria para a minha formação, né? E aí comecei a dar uma perseguida nas disciplinas delas, né? E a Beatriz, que é a coordenadora do nosso núcleo, fiz uma disciplina com ela e entrei no núcleo em 2017, no meu último ano do bacharelado. Mas então você é um pouco da música do Não sou de aqui, nem sou de allá. Não sou daqui, nem sou de lá, um pouco de misturada, típico do Brasil, né, típico brasileira. Mas em relação, então, ao núcleo, em relação ao seu tema de pesquisa aqui no núcleo, quando você entrou em 2017, surgiu o tema assim do nada? Qual foi o tema que surgiu primeiro? Qual foi o tema que você desenvolveu, a pesquisa em si? Qual foi a sua pesquisa? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Pois é, a minha primeira pesquisa no NIEAS foi sobre a representação do Afeganistão nas reportagens da BBC, né? E aí, na verdade, eu desenvolvi duas pesquisas junto com o NIEAS, né? Essa do Afeganistão foi completamente dentro do NIEAS, mas a segunda eu já estava no mestrado, mas continuava com a orientação da Beatriz, né, e com as atividades do NIEAS. Nesse primeiro momento, a pesquisa que eu desenvolvi, ela veio bastante de uma construção coletiva, né? Tinham outros colegas que estavam estudando outros países do Oriente Médio, e aí a gente meio que queria fazer uma cobertura de alguns dos países que a gente via uma subrepresentação ou uma representação que seguia uma narrativa específica, né? E aí eu acabei escolhendo o Afeganistão, talvez pelas discussões que eu ouvia retornar para o cenário, né? E aí eu acabei escolhendo o Afeganistão pelas discussões que estavam em voga ali naquele momento, em 2017. Então foi um pouco de cobertura midiática acerca do Oriente Médio, uma cobertura coletiva do núcleo. Isso, exatamente. Na época que eu entrei, tinham colegas pesquisando a Síria, tinha a colega a Anice que estava pesquisando a África como um todo, né? Subrepresentação. Tinham colegas pesquisando o Brexit, e aí a gente quis fazer essa cobertura coletiva. E a novela do Brexit continua, né? Exatamente. Acho que a gente pode ter novas pessoas pesquisando sobre isso ainda no núcleo. Interessante.
E então surgiu aí a partir dessa construção coletiva, mas o que te fez seguir para a questão do Afeganistão? Se tem alguma questão em específico? Você escolheu por algum motivo? Pois é, nada tão específico assim. É só porque era um momento em que o Afeganistão estava voltando muito, muito à discussão. As intervenções militares da OTAN e dos Estados Unidos estavam voltando bastante para os discursos políticos, né? Principalmente com o Trump e toda a questão da campanha. Isso voltou muito à intervenção, às questões sobre intervenção. E aí acabou me chamando muita atenção. Mas eu não tinha pesquisas anteriores sobre Afeganistão ou algo do tipo. Essa foi a primeira, realmente. E como foi o desenvolvimento dela? Como foi desde o começo, quando era um projeto apenas, a própria elaboração dele? Quais dificuldades que você passou? E sobre a área também, você disse que era política, mas era geopolítica, política internacional? Pois é, acho que a dificuldade foi o caminhar da pesquisa mesmo, né? Porque nesse primeiro momento, a pesquisa que eu desenvolvi foi sobre a representação do Afeganistão nas reportagens da BBC, né? Que é o canal britânico. E aí eu estava usando o site de notícias da BBC em inglês. Eles publicam algumas notícias que às vezes a gente entra no dia seguinte e elas não estão mais lá. Então essa foi uma das dificuldades, por exemplo. Eu tive que ficar entrando no site todo dia e pegando PDF das reportagens para salvar, mesmo quando não desse tempo de ler imediatamente, né? E aí foi todo um caminhar metodológico também, né, gente? Eu precisei estudar bastante método de análise de conteúdo para saber como eu ia analisar aquilo que eu estava colhendo, né? E desenvolver a hipótese. Então foi todo aquele caminhar clássico da pesquisa acadêmica. Então, quando você passou a pesquisar do BBC português, ou você não fez essa migração? Você pesquisou no BBC em inglês? Foi só nesse jornal? Quais jornais que você pesquisou? Quais mídias você usou? Não, eu comecei pelo português mesmo. Só que aí tinham muito poucas reportagens, assim. Um número que não dava representatividade nenhuma para uma pesquisa acadêmica, né? Mesmo que fosse uma pesquisa no princípio. E aí eu acabei migrando para o inglês porque tinham mais reportagens e dava um material mais representativo, né? Foi uma trabalheira, mas valeu a pena, né? Que aí a hipótese que a gente seguiu era de que na cobertura da BBC sobre o Afeganistão, né, eram priorizados temas sobre confrontos militares e de intervenção ocidental, e não uma cobertura mais abrangente e continuada sobre o país como um todo, né? Porque a discussão é justamente essa. O Afeganistão é um país onde tem milhares de pessoas e a vida está acontecendo e estão acontecendo coisas similares ao que acontece aqui, né? Então tem protestos, tem discursos políticos, tem discussões da sociedade civil sobre um novo sistema de transporte na capital ou no interior. Mas o que é noticiado internacionalmente são conteúdos que privilegiam uma estigmatização, né? Ou a construção de um imaginário de que não só o Afeganistão, né, mas vários outros, a gente pode falar do Oriente Médio como um todo, é deserto e terrorismo, né? E aí, essa era a discussão que eu queria levantar um pouco também, né, sobre a representação, como esses países são representados internacionalmente. Então, os resultados da pesquisa confirmaram suas hipóteses, né? Isso, foi confirmado que, de fato, a BBC prioriza esses temas sobre confrontos militares e intervenção ocidental, né? Por mais que eles não usem, por exemplo, a palavra terrorismo, né? Nessa pesquisa eu fiz também uma análise das palavras mais usadas, né? E eu até escolhi a BBC porque é um canal, assim, que a gente pode dizer talvez um pouco comedido, né? E aí isso se mostrou de fato, por exemplo, que eles não usam a palavra terrorismo ou terrorista para designar membros de grupos fundamentalistas, de grupos políticos ou religiosos, né? Mas essa preocupação em não usar essa palavra não necessariamente reflete a preocupação de não reproduzir conteúdos que estigmatizem o Afeganistão, né? Porque o tema da maioria das reportagens justamente continuou sendo intervenção militar, confrontos militares e intervenções ocidentais no país, e não propriamente a vida política
do Afeganistão, né? Mas a vida política de outros países em relação ao Afeganistão, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, claro, que é onde a BBC nasce, né? E onde atua. E são os que mais dominam o mercado midiático internacional, né? Então eles trazem essa visão ocidentalizada da maneira que eles querem, bem como eles querem. E isso acontece também aqui no Brasil com o sistema midiático brasileiro. A gente vê que esse oligopólio, e com o oligopólio eu quero dizer esse pequeno grupo, né, domina esse mercado. Você pode falar um pouquinho pra gente qual é o problema disso, seja na escala nacional ou seja na escala internacional como um todo? A partir dessa perspectiva, a partir de toda essa bagagem que você traz pra gente? Pois é, Bruna, isso é uma discussão gigantesca. A comunicação tem anos e anos de debate sobre a importância da democratização dos meios de comunicação, né? E aí eu acho que o jeito mais fácil, talvez, de começar essa discussão é pelo reflexo mais óbvio dessa concentração, né? Se poucos grupos são responsáveis por informar ou entreter a maioria dos brasileiros, significa, né, que essas informações e entretenimento estão vindo sobre vieses limitados, né, sobre poucas perspectivas. Então, o que a gente está recebendo são poucas ideias de mundo, poucas visões, quando não são únicas, né, e poucas narrativas também, quando não é uma narrativa única, né. E aí, historicamente, o surgimento desses poucos grupos que estão relacionados a poderes políticos e econômicos específicos, claro que vão sempre vangloriar a narrativa que colocou eles nessa posição de poder, né? Que deu esse poder a eles. E aí, quando a gente leva essa discussão de concentração informacional para um âmbito internacional, tudo faz ainda mais sentido. Na década de 80 foi publicado o relatório MacBride, o documento Um Mundo, Muitas Vozes, que foi fruto de um estudo de dezenas de pesquisadores e personalidades, né, de vários países, a maioria desses países do sul global. E esse documento é um marco assim, nos estudos de comunicação e nessas discussões sobre desigualdade, porque ele foi um documento assim, que afirmou, né, documentalmente, que não existe autonomia e autodeterminação de povos em geral se os fluxos informativos são concentrados, né? É a mesma questão lá do Afeganistão. Se a narrativa dominante no mundo inteiro e nos grandes jornais do mundo reproduzem a ideia de que o Afeganistão e outros países do Oriente Médio são um deserto cheio de terroristas, e se não tem possibilidade de que esses países produzam as próprias notícias, não existe possibilidade de que seja um povo autodeterminado, né? Não existe possibilidade de que sejam resgatadas as próprias histórias, porque eles não estão produzindo informação. As coisas estão acontecendo e quem está produzindo a informação sobre o que está acontecendo continua sendo a Europa e os Estados Unidos, né? E aí, na figura das grandes agências de notícias, que também é um elemento que a gente esquece bastante nessas discussões sobre concentração. E são muito, muito importantes, né? Porque são justamente as agências que continuam alimentando os grandes jornais. Se a gente pensa nos grandes oligopólios, nos grandes grupos do Brasil, nos grandes grupos de vários outros países, e a gente entende que 2 ou 3 agências que estão dando conteúdo para esses jornais, a gente reduz ainda mais essa possibilidade de outras narrativas, né? E aí a gente está muito mais próximo de uma narrativa única, principalmente sobre os países do Sul, que continuam não produzindo as reportagens, né? Não produzindo as informações. E aí esse relatório justamente trouxe a necessidade da gente se atentar para a importância de se democratizar esses fluxos, né? Para a importância de que os países do Sul produzam informações sobre si mesmos e que se cesse ou regularize, né, essas desigualdades. Pensando nisso, das agências que alimentam essas mídias e na democratização dos meios que precisa ser feito, o que você acha, o que você espera que essas poucas narrativas interfiram ou que atuem nas eleições de 2022 aqui no Brasil, ou ainda na eleição do Chile, aqui em 2021, enfim, nas eleições do Sul Global? Qual a sua perspectiva mais ou menos sobre isso? Você tá mais positiva, tá mais negativa em relação a isso? Como que você classificaria essas intervenções, essas interferências? Nossa, boa!
Mas, pois é, Bruna, eu tenho muito pé atrás, eu tenho dificuldade também de fazer projeções, assim, do que eu espero que aconteça. O que dá para dizer é que eu não acredito tanto nas redes sociais como essa forma de democratização, né? Essa é até uma grande discussão na comunicação, porque grande parte dos estudiosos da comunicação achavam que a internet seria uma grande revolução, né, na democratização, que depois da internet ia ser muito mais fácil democratizar o acesso e a produção de informações. Mas, assim, o que eu vejo é que a internet é outro espaço que os mesmos poderes econômicos e políticos também podem atuar, né? E aí a eleição do Trump e Bolsonaro mostraram exatamente isso. A internet não é esse espaço intocável, né? Na verdade, os mesmos poderes podem também estar ali dentro da internet. Eu acredito muito nas ruas. E aí eu acho que as minhas análises são sempre muito pautadas nos movimentos das ruas, mais do que na internet. E sobre movimento de rua é sempre muito difícil analisar, né? Eu acho que é só esperar para ver o que vai começar a se desenhar, né? Porque de uma hora para outra pode acontecer uma grande movimentação ou não pode. Isso é uma coisa que só dá para analisar pelo menos quando começar uma pequena faísca, assim. Não sei se eu respondi. Não, respondeu, com certeza, porque em tempos pandêmicos realmente é muito difícil fazer projeções, né? Pensando que o Brasil tá aí nessa treta de vacina, até 2022 a gente não sabe se a gente vai conseguir vacinar toda a parcela da população efetivamente, a gente não sabe então se a gente vai conseguir mobilizar o povo na rua, e eu concordo muito com a sua perspectiva de que levar pra rua é a melhor saída dentre das que a gente tem, né, que não são muitas, mas agora eu gostaria de perguntar também sobre algumas outras produções bibliográficas, porque eu sou uma das curiosas das relações raciais, não estudiosa ainda, mas eu vi que você tem um estudo sobre, que se chama A Construção do Pensamento Racial, Virgínia Bicudo na Contemporaneidade. Ela foi, dentre várias outras coisas, a pioneira ao tratar do estudo das relações raciais como tema de mestrado. Pode falar pra gente um pouquinho de quem foi ela, o que a construção dela traz pra gente nesse contexto atual brasileiro? Ah, claro. Essa pesquisa foi a minha primeira pesquisa da graduação. Ela é bem incipiente assim, e foi uma pesquisa que ela aconteceu por razões assim totalmente afetivas. Eu tive uma professora que deu Virgínia Bicudo e foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome dela. Isso acho que foi em 2014. Estava no início da graduação. E aí eu me encantei e não entendi por que ninguém falava de Virgínia Bicudo, né? Eu acho que isso acabou hoje, felizmente, já tem bastante pesquisa, tem bastante gente pesquisando, pelo menos, né? Eu conheço algumas pessoas que estão no mestrado que levaram Virgínia Bicudo, mas eu nunca tinha ouvido falar e ela nunca estava em nenhuma ementa, né? E aí eu não entendia por quê, porque para mim essa mulher é revolucionária, assim, né? Ela estava identificando relações entre a não só de método, que eu digo que ela é pioneira, né, mas ela estava identificando relações muito importantes sobre psique, sobre psicologia e racismo. Ela estava basicamente, assim, da minha visão, claro, com toda a licença poética para falar isso, mas para mim ela estava identificando ali a branquitude, né, que hoje a gente tem um nome para dar, vários pesquisadores já deram nome a isso, mas ela estava identificando isso e fazendo conjecturas muito importantes para a gente entender racismo no Brasil, né? E eu não me aprofundei nela, mas acabei levando ela para... Foi minha primeira apresentação na jornada de iniciação científica também. Essa pesquisa basicamente foi uma tentativa, assim, meio que desesperada, de tentar popularizar, com toda a humildade, né? Claro, de uma graduanda, tentando gritar, né? Basicamente isso. E a gente precisava estudar essa mulher nas ciências sociais, né? E aí, felizmente, depois isso começou a acontecer mais. Demais, cara. Eu fico pensando no que você falou, e é muito sobre isso, né? As nossas vozes, elas precisam ser ouvidas pra dentro e pra fora da universidade. Principalmente no meio acadêmico, né? A gente tá conseguindo ganhar um pouquinho mais de voz, mas ainda não é suficiente. A gente tá vendo aí várias declarações, né? Exemplo disso,
de fraude de cotas aqui na UFRJ, o que me revolta, assim, num nível que incomoda bastante, né? O mínimo de reparação histórica que a gente tá conseguindo conquistar, né, com luta, estão conseguindo boicotar a gente, né? Complicado. Exatamente. E como o racismo toma novos formatos, né? A cada vez que a gente dá um passo, ele veste uma roupa nova para interferir em várias conquistas e em vários espaços, né? Acho que é muito isso. É muito isso que eu enxergo na Virgínia, assim. Como eu falei, não aprofundei essa pesquisa, né? Então, com certeza tem outras pessoas muito mais qualificadas para falar de Virginia Bicudo, mas a forma que eu me relaciono com ela como autora é justamente assim, de pensar relações que não tinham sido feitas naquela época, né? E que hoje ainda a gente tem muita dificuldade de fazer. A gente, eu digo como comunidade acadêmica até, né? Tem muita resistência em se fazer, em se enxergar o racismo como uma coisa muito mais complexa. Nossa, você me fez pensar em várias outras coisas que eu quero abordar aqui, mas que não é o foco. A gente já saiu até um pouco da questão da sua pesquisa desenvolvida aqui no NIES, porque você, ao mesmo tempo que saiu, né, da graduação, você entrou no mestrado com alguma coisa, você está fazendo história comparada, você já defendeu o mestrado, como está? Defendi no final de 2020, em dezembro, e a pesquisa do mestrado também ela foi um crescimento dessa pesquisa do Afeganistão, que foi a primeira pesquisa do NIES que eu falei, né? Aprendi a usar o método de análise de conteúdo, eu entendi um pouco mais politicamente sobre contextos, e aí eu decidi levar para o mestrado um assunto que me toca bastante, me toca até hoje, né? Que é refúgio, direito a refúgio, a questão dos refugiados e da migração como um problema social e político, né? Porque o que me tocava é que justamente o refúgio, o deslocamento, né? Ele obriga pessoas, principalmente do sul global, a saírem de casa e a se deslocarem. Eu fiz na pesquisa do mestrado toda uma relação com a concentração dos fluxos informacionais, que a gente mencionou antes também, né? Porque justamente eu peguei o jornal o Globo e o jornal O País. O que eu quis fazer com isso foi analisar justamente um jornal que é colocado normalmente, né, como localizado mais à direita, e um outro jornal que é mais localizado mais à esquerda, num aspecto político, né? E o que eu queria analisar é que justamente qual é a diferença na narrativa que esses dois jornais contam, né? A questão é que as duas narrativas se aproximam muito. E aí o porquê é justamente porque os dois, sendo grandes jornais de grandes conglomerados, grande conglomerado da Espanha, o grande conglomerado brasileiro, continuam se nutrindo das notícias que vêm das agências, né? Das agências de notícias, das grandes agências, das antigas agências e de poucas agências que continuam informando uma grande parcela do mundo, né? Então, eu acho que a questão do refúgio, ela é muito característica do capitalismo, de como a gente se organiza enquanto sociedade, e de como a gente distribui poderes, né? E de como esses poderes intervêm no Sul sempre, incessantemente, historicamente. E aí o que eu vi foi que justamente nesses dois jornais não existe muita diferença do jeito que é tratada, chamada crise dos refugiados da Europa, né? Eu queria analisar a Europa justamente porque é onde chegaram parte dos fluxos e onde mais se chamou a atenção, né? O que aconteceu nessa chamada crise dos refugiados foi que a maior parte das pessoas deslocadas foi para países vizinhos e continuou aquela narrativa de que a migração era um problema, era uma rota, né, de pessoas que saíam de países subdesenvolvidos e iam para desenvolvidos, só que isso não foi uma realidade dessa crise, né? E quando os fluxos chegaram na Europa, é que se começou a falar dela e que se começou a chamar de crise, e também que se começou um processo de securitização que já acontecia com migrantes em geral que chegavam na Europa, né? Mas que também continuou acontecendo quando esses migrantes já não podiam mais ser colocados na categoria de migrantes econômicos, né? Então, quando eles já eram refugiados, e refugiados são reconhecidos internacionalmente, né, sobre as normas do direito internacional, e mesmo quando isso aconteceu, mesmo quando era dever de todos os países europeus receber e proteger
desses refugiados, continuou se repetindo a narrativa da migração econômica e da securitização desses fluxos. E aí, pensando então em tudo que você falou, eu só não peguei um pouco a parte da questão da elaboração da hipótese, de como você construiu essa questão brilhante que você trouxe, né? Se a hipótese que você teve antes foi comprovada, então, com isso, com tudo que você mostrou pra gente. Eu tinha duas hipóteses, né? A primeira era que os dois jornais, mesmo representando interesses editoriais diferentes, ou que se colocam como diferentes, né? Porque o editorial de cada um desses jornais coloca suas próprias características, né? E são diferentes e, historicamente, também estiveram defendendo coisas diferentes. Como eu falei, né, um mais localizado à esquerda, se a gente ainda pode colocar essa dicotomia, né, e um outro um pouco mais para a direita. E a minha hipótese era de que, apesar dessas diferenças editoriais, os dois jornais difundiam uma mesma perspectiva sobre a questão dos refugiados, né? E essa perspectiva é uma perspectiva securitária, que vem principalmente da Europa, né, que é quem estava recebendo aqueles fluxos e quem estava fazendo esses processos de securitização, né? Essa hipótese de que os dois jornais, apesar de diferenças editoriais, reproduzem uma mesma perspectiva, ela foi confirmada através de um monte de etapas da análise de conteúdo, né, que acho que eu não consigo me aprofundar tanto aqui, mas ela foi confirmada. A segunda hipótese era de que essa similaridade, né, o fato dos dois jornais reproduzirem uma mesma perspectiva securitária sobre o assunto, era decorrente do fato de que os dois se nutriam, né, de informações das agências de notícia, das grandes agências de notícias. E aí, essa segunda hipótese eu não consegui confirmar, mas eu consegui desenhar, né, assim, não consegui confirmar cientificamente, com todas essas etapas que eu confirmei a primeira, mas ficou meio que desenhado, né, porque justamente o conteúdo das reportagens era muito parecido também, as informações eram muito parecidas, e isso é uma forma de enxergar essa similaridade, né, mas não posso dizer que ela foi confirmada ainda. Esse é um episódio para próximas pesquisas. Olha só, falando em próximas pesquisas, então você pode contar pra gente quais são seus planos, qual é o seu foco, o que você pretende fazer agora? Pois academicamente ainda não tenho planos tão imediatos assim, né? Acho que eu vou dar uma relaxada de academia por enquanto, e aí eu tô tentando focar em coisas mais práticas. Essa questão do refúgio me toca muito, realmente, né? E aí eu tenho buscado, desde que eu comecei o mestrado, uma atuação mais prática. Esse ano eu estou trabalhando numa empresa que forma e emprega refugiados e imigrantes, né, a TOT, e estou tentando vincular essa construção acadêmica, né, esses elementos dessa pesquisa que eu fiz no mestrado a uma vivência, né, tentando usar o conhecimento acadêmico de uma forma prática, mas pretendo continuar desenvolvendo pesquisa, com certeza, junto à Unieas esse ano ainda, e é isso. Ah, que bacana! Esse é o outro dos fins úteis da universidade, agregar na prática, né? Mas como já estamos aí na casa da meia hora de entrevista, vamos encaminhando essa para o final com uma pergunta que não pode faltar aqui, que é a marca do nosso podcast, que é o porquê ver o mundo a partir do Sul, ou ainda qual a relevância de se ter o mundo visto a partir do Sul, Renata? Eu acho que nunca dá para responder essa pergunta sem parafrasear nosso clássico, né, Joaquim Garcia, que o nosso Sul necessariamente precisa ser o nosso Norte, né? É onde a gente está e precisa ser para onde a gente aponta. E aí, Mahmoud Darwich, que com certeza eu não pronuncio certo o nome dele, é um poeta palestino. Ele tem um poema que eu gosto muito, que me toca bastante, que se chama A Terra Nos é Estreita. Eu até coloquei de epígrafe na dissertação. E aí não vou ler esse poema todo aqui. Acho muito legal os ouvintes que procurem. É um poema muito forte. E ele começa assim: A terra nos é estreita. Ela nos encurrala no último desfiladeiro. E nós nos despimos dos membros para passar. Eu acho que é sobre isso, né? Olhar o mundo a partir do Sul é se negar a continuar reforçando as lógicas que fazem que milhares de nós continuemos encurralados na nossa própria terra,
Por isso eu acho fundamental sempre carregar a perspectiva do Sul. Estamos encurralados na nossa própria terra. Que frase! Esse poema deve ser, assim, impactador. Vou ler assim e sair daqui. E, bom, acho que com isso a gente pode encerrar a nossa conversa. Você tem alguma coisa que gostaria de acrescentar? Alguma consideração final? Acho que só continuem acompanhando, né, Unias, nas redes sociais. A gente está sempre aberto. Eu me coloco aberta também para trocar com membros e não membros, com quem acompanha nossas páginas. Vamos criar um diálogo e continuem acompanhando as atividades. Exatamente. A gente está aqui fazendo isso para levar para fora da universidade, né? Para trazer essas questões que são importantes e que interferem sim em nossas decisões políticas do dia a dia, em nossas conversas diárias, seja com parentes, seja com pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, mas que podem ter aí um conteúdo de qualidade para se basear em sua contraposição, né? E como você bem disse, estamos nas redes também, já que ao menos como ferramentas para contato, elas são extremamente úteis. Então, não deixe de nos contatar. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Por hoje é só, mas fique com a gente porque nos vemos em breve. Tchau!